Vou conversar com o professor Denilson. Nós vamos falar com ele agora, porque sedentarismo. Colocou na tua agenda que você vai fazer? Nós vamos fazer exercício esse ano, não é, professor? Claro, precisamos fazer. Seja bem-vindo. Deixa eu pegar minha caneta do Timão aqui, ó. Muito obrigado. Para anotar aqui. Seja bem-vindo. Primeira vez que você vem no programa? Primeira vez. É um prazer estar aqui. Escuta, quando nós falamos a palavra sedentarismo, significa o quê? Pessoa que não faz nada? O sedentarismo é um baixo nível de atividade física. Para nós mantermos uma boa saúde do corpo, nós precisamos nos exercitar. E o sedentarismo indica o quê? Que o indivíduo não está se exercitando suficientemente para manter a sua saúde. Mas como é que nós sabemos? Como é que nós medimos isso? O que é suficiente para o organismo? O que é demais para o organismo? Tem uma medida certa? Sim, tem. Nós temos alguns estudos que mostram, e isso nós temos as recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que essas informações são adotadas no mundo todo. Né? Que nós precisamos nos exercitar pelo menos 3 vezes por semana, durante 30 minutos em atividades moderadas. O que seriam essas atividades moderadas? Uma caminhada num ritmo um pouco maior do que uma caminhada normal, por exemplo, para ir ao supermercado. Aquela caminhada assim, olhando, passeando, ela não serve. Nós precisamos acelerar um pouco o ritmo cardíaco. Tem que ter um ritmo. Que o ritmo respiratório aumenta, né? E as batidas do coração também. Então, isso seria um mínimo para o indivíduo sair do sedentarismo. 3 vezes por semana de atividades, ou melhor, 5 vezes por semana de atividades moderadas, ou 3 vezes por semana de atividades um pouco mais intensas, que aí seria uma corrida, por exemplo, ou um trote. Esse seria o mínimo para manter a saúde. Então, alguns estudos mostram que as pessoas que mantêm esse mínimo, eles tem uma probabilidade menor de desenvolver, por exemplo, doenças cardiovasculares. Qual é o ritmo normal, assim, qual é o de batimento? De batimento, um indivíduo em repouso em torno de 70 a 80 batimentos. Para fazer essa atividade moderada, isso depende da idade do indivíduo, mas acima de 100, entre 100 e 120 batimentos por minuto. Acima disso, normalmente já é uma atividade um pouco mais intensa. Que já está para a terceira idade. Vamos começar. Terceira idade. Então, para a terceira idade, o cálculo que é feito, né, nós temos que considerar a idade do indivíduo menos 220, que seriam os batimentos de um bebê. Então, conforme nós vamos envelhecendo, essa frequência cardíaca máxima que o indivíduo pode atingir, ela vai diminuindo. Então, se o indivíduo tem 60 anos, 220 menos 60, essa seria 160, seria o batimento máximo que ele deveria atingir. Então, em torno disso, ele tem essa porcentagem, que vai ficar em torno de 110 a 120. Tá, mas eu não quero andar. Eu posso nadar na terceira idade? Eu posso? Porque aí eu sinto, eu tô com dor no joelho. Eu posso ir para a piscina? É claro, bacana isso? É importante nós adequarmos a atividade ao interesse do indivíduo. E também a sua necessidade. Então, um indivíduo que tem uma artrose, por exemplo, ele não deve sobrecarregar o joelho. Então, a natação é ótima, a hidroginástica é ótima, o ciclismo ou a bicicleta ergométrica, porque você tem ausência do peso corporal. Eu observo, principalmente aqui em Londrina, muitas academias ao ar livre. Eu posso sair de casa, principalmente a terceira idade, sair de casa e começar a fazer exercício, eu sozinha? Sim, é importante a gente destacar que nós temos 2 modalidades de atividade física. A atividade física é qualquer movimento corporal acima do repouso. Se eu estou escrevendo, se eu estou andando, se eu estou limpando a casa, é uma atividade física. Então, se eu aumento isso, ela é importante. Então, qualquer movimento que o indivíduo faça é importante para a sua saúde. E o exercício físico é uma atividade programada com o objetivo, por exemplo, de melhorar a sua saúde. Então, a academia ao ar livre, ela traz o benefício a partir do momento que o indivíduo está se movimentando mais. Mas tem que ter certos cuidados para que ele não extrapole. Aí que é a dificuldade de não ter uma orientação efetiva. Parece chatice da parte dos profissionais, dos professores, dos médicos. Você tem que fazer exercício, tem que fazer exercício. Mas quando nós fazemos exercício, tem o quê? O que nós, o hormônio, como é que é? A serotonina, como é que faz? Como é que a gente fala? Isso, nós temos... A sensação de prazer? Exatamente. Então, há uma liberação da serotonina, que é esse hormônio que nos dá a sensação de prazer. Então, por isso que o indivíduo, ele
tem essa sensação de bem-estar após a prática e durante a prática de exercício físico, principalmente exercícios aeróbicos, que são essas atividades de longa duração, média longa duração, acima de 30 minutos, por exemplo, uma caminhada, uma corrida e também uma atividade de musculação, natação, hidroginástica, ciclismo. Mas aquela pessoa que não tem tempo, não tem tempo, é difícil de falar, não tem tempo, né? A gente sempre faz um tempinho, né? Não tem tempo durante a semana e quer fazer final de semana só. Olha, só o final de semana. Jogando bola, aquela coisa. Então, as ocorrências de pessoas lesionadas em finais de semana nos hospitais é bastante grande. Por esse fato de o indivíduo, às vezes, jogar um futebol, fazer uma prática só aos finais de semana. Qual é o problema disso? O organismo, essa atividade não traz uma regularidade. O organismo não está preparado. Então, o correto é o indivíduo se exercitar pelo menos 3 vezes por semana para que o organismo tenha essa adaptação. Após 75 horas de uma prática, eu já começo a perder. Então, uma semana que eu me exercito um dia e fico 6 dias parados, eu não tenho esse acúmulo do nível de condicionamento. Então, por isso que tem que ter a regularidade. Mas no começo, você diz assim, não vou conseguir, estou cansada, como é que eu vou chegar em casa e ainda vou fazer exercício? No começo é difícil. É muito difícil. Os 2 primeiros dias não é fácil. Não é fácil. Mas tem que insistir. Tem que insistir. O que precisa ser feito é uma reorganização da vida, porque a mudança de comportamento ela não é fácil. Parece que é uma tendência de um homem, né, querer ficar mais tempo parado. No envelhecimento, nós vamos diminuindo as nossas atividades. Então, é mais cômodo você ficar no sofá, né, por exemplo, do que sair para caminhar. Mas precisa ter uma reorganização. Então, a sugestão para aquele indivíduo que não está fazendo nada é aumentar a sua atividade cotidiana. Ao invés de ir ao supermercado, se for possível, vá a pé. Procure subir escada ao invés de elevador, se forem poucos lances de escada. Levar o cachorro para passear. É uma outra estratégia bastante interessante. Então, se eu conseguir acumular esses 30 minutos por dia, durante 5 dias na semana, e pode ser fracionado, não precisa ser 30 minutos direto. Eu posso fazer 10 de manhã, 10 à tarde e 10 à noite, por exemplo. Né? Então, eu posso fracionar também. Então, essa é uma dica para começar. Depois que ele modificou essa rotina, a sugestão é procurar um profissional e se inserir numa academia, por exemplo, ou numa aula de natação. Agora, tem um diretor falando, né, Clara? Né, Clara? Eu acho que hoje eu vou chegar em casa, vou subir os 10 andares? Não, 13 andares. 13 depois andares. 10. Mas eu vou começar Pode ser muito para o primeiro dia. Daí amanhã vocês não. Sobe até o 7º, 8º de elevador, depois continua. É uma sugestão. Boa, né? Depois, a semana que vem, sobe até o 5º. Isso sobe é um porque pouquinho meu mais. marido é doutor em fisiologia do exercício. Não, mas ele me dá cada bronca. Mas hoje nós vamos começar, combinado? Combinado. Não vamos deixar para segunda-feira, vamos fazer hoje, dia 20. Comece hoje. Vou dar de presente de aniversário pro meu marido, começar a fazer exercício hoje. Mas ele faz, né? Ele faz, ele faz. Tá fazendo 56 anos, parece 40. Vamos pro intervalo, obrigada pelo seu carinho. Vamos comer? Obrigado, vamos, claro. Obrigada, pessoal da Unopar, gosto muito de vocês, viu? Tanto que meu filho estuda lá. Voltamos já já, fica aqui porque aqui é massa.